Oi, pessoal, eu sou a Patrícia da Amarelo Neon e hoje eu vou ensinar para vocês como usar as brush pens. Vem comigo que tem muita dica bacana. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com algumas brushes para dar algumas dicas básicas para vocês que têm as brushes, mas ainda não sabem como usar. Eu vou pegar aqui um post-it só para ensinar para vocês o movimento básico para a gente fazer qualquer hand lettering, né? Que é o sobe e desce básico de toda a brush. Então, primeiro passo, a gente nunca segura a brush assim na pontinha. A gente tem mais firmeza na brush e a amplitude do movimento se a gente segurar ela aqui no meio. Então, isso aqui é um passo muito importante. Sempre que você vai fazer um brush lettering, né, que é o hand lettering também famoso, você tem que lembrar o seguinte, ela sempre vai subir com o traço fino e vai descer com o traço grosso. Então, ela sobe no traço fino e desce no traço grosso. Isso vale para todas as letras, tá? Inclusive para todos os movimentos, sejam eles retos ou mais ondulados, como vocês viram aqui em cima. Dito isso, a gente já pode começar a pesquisar tipos de letra para escrever palavras, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o amarelo neon. Então, eu venho, seguro aqui no meio, para mim ter amplitude no movimento, e vou começar aqui, ó, pelo A. Tô subindo fininho e vou descer grosso, sem medo. É uma coisa que a gente não consegue de primeira, não é uma coisa fácil, não é um movimento que sai assim espontâneo, é treino mesmo, tá? Não existe essa coisa de, ai, eu aprendi lettering porque eu já nasci com o dom, não tem isso. A gente sempre tem que treinar, inclusive para aprender letras novas. Mesmo a gente que fica fazendo isso o tempo todo, sempre surge letras novas, sempre dá pra gente aprender mais de caligrafia. Então é algo que não tem como você estabilizar, ó. Tá vendo que aqui eu errei? É só puxar aqui e dar uma corrigida. Por isso que é legal você sempre fazer uma letra de cada vez. Algumas letras vocês vão ver que vocês conseguem fazer bem mais fácil do que outras. Aqui o amarelo é uma palavra que eu tô bem acostumada a escrever e mesmo assim não sai perfeito como eu gostaria. Mas o que é bacana é que como é uma palavra que eu costumo escrever, quanto mais eu treino, mais ela vai ficando legal. Essa brush em específico, como ela tem a outra pontinha, ela ainda possibilita que a gente faça outros tipos de letras. O lettering, ele não é só essa letra mais de mão. Ela é também, ela é inclusive qualquer letra desenhada, ó. Então aqui, quando eu desenhar essa letra, vocês vão ver que ela não é uma letra de mão e que eu não preciso da brush para fazer ela. Mas não deixa de ser um lettering. Tá vendo, ó? Aqui eu tô criando um outro estilo de letra, com uma outra proposta e com outro tipo de ponta, que é essa fine point aqui. O mais legal dessas canetas dual é justamente essa possibilidade que ela te dá. Além disso, com a brush eu consigo fazer outros acabamentos, como essas gotinhas aqui de lado, ó. Ela fica como se fosse uma pétala de flor. E com a outra pontinha eu também consigo fazer outros acabamentos mais pequenininhos para decorar todo e qualquer lettering. Fica um aspecto bem legal, inclusive você pode incorporar outros enfeites aqui para a sua criação. Essa é o básico. Inclusive, eu fiz aqui com a preta justamente para dar uma dica para vocês. Quem quer começar o lettering e não quer comprar o estojo inteiro, começa pela preta, porque a preta é com certeza o essencial de todo desenhista. Bacana de você ter um estojo de cores é que você pode fazer alguns truques com essas cores, como por exemplo criar um degradê. Então, como que a gente faz isso? A gente pega duas cores bem contrastantes entre elas. Aqui eu peguei o rosa e o azul. E aí a gente une as duas pontas da caneta para uma pegar a carga da outra. Não se preocupem porque isso não vai estragar a caneta, ela vai voltando ao normal conforme essa carguinha vai acabando. E aí, quando eu venho para escrever aqui no meu papel, vocês vão perceber que elas vão se misturar formando um degradê, ó. Olha só. O rosa começa a se misturar bem com o azul, até que o azul vai acabando toda a carga e o rosa fica totalmente aparente.
Não precisa ter medo da sua brush ficar estragada, porque à medida que você vai tirando esse degradê, ela vai sumindo, tá vendo? Até que sua brush volta ao normal. Esse truque é muito legal de usar e vocês podem fazer inclusive com outras cores. Aqui eu escolhi essas duas para ficar bem contrastante, só para que vocês pudessem perceber esse movimento novo. Ó, vou até fazer aqui as gotinhas para ficar bem completinho. Como a gente tem a outra pontinha da nossa brush, que é a Fine Point, a gente ainda pode acrescentar um aspecto de sombra. Eu sempre gosto de fazer a sombra do meu lettering na parte mais grossa. Isso é uma coisa minha, tá? Não é todo artista que faz dessa maneira. Mas eu prefiro. Eu acho que fica um aspecto um pouquinho mais fácil de seguir. Fica mais fácil de eu saber aonde que tem que ir a sombra. Fica bem legal. E é claro que você pode fazer outros detalhes, como eu mostrei no outro truquezinho. Olha só que lindo esse degradê. É do time que tem medo de mesclar suas brushes e acontecer alguma coisa, não tem problema. Porque uma outra função que a gente consegue com ela, e para isso eu vou usar outras cores, só para dar outro contraste, criar outra mistura aqui para vocês. Com o pires, qualquer superfície que não seja de papel, a gente usa a brush aqui, ó. Pode colocar carga nela assim. Aqui eu tô colocando dois tons, um tom de rosa e um tom de roxo. São essas duas cores aqui. E aí eu venho com um pincel, eu tô usando aqui esse pincel que ele já tem aguinha dentro, mas vocês poderiam usar um pincel com água normal. Aplico a água aqui, ó, e ela vai formar como se fosse uma aquarela. Então aqui eu também consigo pegar um efeito de degradê. Eu consigo criar aqui no meu papel como se fosse uma aquarela, só que com a brush pen, sem precisar de uma paleta completa, ó. Então eu venho aqui no roxo e começo a misturar as cores. Isso também dá para ser feito em letras. Esse degradê que eu tô criando aqui com vocês, ele também pode ser feito dentro de uma letra. Como? Aí a gente vem com a Fine Point aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, vou criar a letra R. Criar uma letra bem grossona aqui, só pra vocês verem o efeito dela, que bacana que fica. Vou pegar aqui as minhas cores. Vou aplicar bastante água. Vou começar aqui com rosa. Dar uma limpada aqui no pincel, vou aplicar mais água. E agora eu vou começar a entrar com o meu roxo. Olha que degradê bacana. E se você quiser, você pode entrar com uma terceira ou quarta cor. Tudo depende aí da sua possibilidade de mistura e dos tons que você quer criar. Olha só. As possibilidades com a brush pen, elas são muito infinitas mesmo, tá? E aqui eu tô usando tons que eu escolhi, mas vocês poderiam usar outros também, ó. Vou pegar o azul de novo, só pra dar uma misturadinha a mais, só pra vocês verem as possibilidades totais. Olha só. Tá vendo? E todo esse degradê, ele pode ser criado para você fazer, inclusive, ilustrações. Bem bacana, né? Essa dica aqui é muito especial. Agora, se esse efeito de aquarela é muito complicado para você, porque você ainda não tem muita habilidade com o pincel, então eu te convido a fazer um outro estilo de aquarela, que também vai ser bem facinho. E particularmente, na minha opinião, além de ser mais fácil, ele também cria alguns outros efeitos mais legais. Então aqui eu tô riscando todo um plástico com a minha brush pen. Eu tô usando a parte do pincel mesmo, não tô usando a parte fininha. E aí, eu vou vir com o meu pincel e água no meu papel. Vou aplicar essa água. Tá um pouquinho manchada essa água já, mas não tem problema. Seria uma água normalzinha mesmo. E aí eu venho aqui com o meu plástico e eu aplico aqui nesse papel. Dou uma esfregada, justamente para a tinta espalhar mesmo.
E quando a gente tira, ele fica um efeito aquarelado no papel. Esse efeito você pode usar quando secar para criar uma letra aqui em cima que fica super legal. Vou testar aqui para vocês também. Com a nossa aquarela seca, a gente já pode vir com uma outra cor para complementar esse desenho. Então aqui eu sempre gosto de deixar, se eu tô com o fundo colorido, eu gosto de usar brush preta, mas nada impede vocês de usar outras cores, tá? Então aqui eu vou começar fazendo minha frase. Lembra sempre de pegar no meio da caneta. Opa, se der uma falhadinha não tem problema. Perceba que aqui saiu um pouquinho fora do meu espaço aquarelado, mas aí para ajudar na composição, você pode vir aqui e fazer outros desenhos que complementam. Por exemplo, ó, que eu vou vir com a minha brush e vou fazer essas gotinhas super bacanas dentro do lettering, porque daí ela dá uma equilibrada nessa simetria. Aí não fica parecendo que o meu desenho saiu tão pra fora. Mas isso aqui é um truque que aos poucos a gente vai aprendendo e a gente vai se ajudando a construir todas essas ideias. É normal que no início você tenha algumas dificuldades, você não consiga fazer todas as ideias que você vê na internet, mas aos poucos você vai criando e o seu lettering vai evoluindo muito. Se tudo isso ainda parece complicado para você, então eu te convido a experimentar essa técnica que a gente faz com esponja de cozinha mesmo. Ela é bem facinho. E com a brush pen. Então aqui, ó, pra gente testar ela de um jeito mais divertido, eu vou pegar um post-it de coração, vou colocar aqui na minha folha e vou escolher algumas cores. Então, acho que vocês já notaram, né, as cores que eu gosto mais. Mas vamos lá. Vou pegar então o amarelo. Vou passar a minha brush assim, ó, na esponja. Pode carregar bem. E vou apertar ela contra o meu post-it, bem aqui aonde eu tô unindo o post-it com a folha, bem na bordinha. Vou aplicar mais um pouquinho do amarelo. Como se eu estivesse dando batidinhas mesmo, assim, em volta da folha. Aqui eu já tô aplicando um pouquinho do rosa. Perceba que é um truque mega facinho, você não precisa ter habilidade nenhuma, nem com a brush, nem com a esponja. É só segurar o papel e ir construindo essas batidinhas que ela dá super certo. Vou pegar aqui minha última cor, a esponjinha. Percebam que eu só estou sujando. E a gente vai completando essa volta do coração. A carga dessa brush ela é tão boa que vocês podem reparar que eu não precisei carregar muitas vezes a minha esponjinha. Então, o uso de carga realmente é muito baixo. Quando a gente tirar o nosso post-it, a gente tem um coração feito com todo o sombreamento. E aí é que você pode entrar com os detalhes. Eu vou fazer até o detalhe de preto só pra vocês verem. Você pode vir aqui, ó, com algum tracejado. Olha só que bacana que vai ficando. Ou se você preferir, você pode fazer alguns detalhes florais mesmo, só para ir construindo um outro contorno por cima desse que já foi construído. Se mesmo assim você ainda quiser fazer uma gracinha, você pode colocar o seu lettering aqui para completar. Olha só que gracinha. Muito fofo, né? E muito fácil. Mesmo assim, você ainda não tiver outras ideias para você usar a sua brush, eu te convido a mais uma ideia, que ela é muito legal, uma das minhas preferidas. Eu tô usando aqui um post-it e vou pegar aqui a minha brush verde. Vou começar fazendo como se fosse um argolado floral aqui.
Olha só. E aí eu vou usar a outra ponta para fazer as folhas. É importante que vocês vejam que eu estou carimbando, ó, eu não estou fazendo nenhum movimento com ela. Eu só vou carimbando para construir esse efeito floral que é muito fofo. Ele forma a folha sem esforço algum. Inclusive, vocês não precisam fazer só as folhas, tá? Vocês podem, inclusive, fazer as flores também. É só ir virando a caneta que a ponta dela vai construindo todas as pétalas. Tentando aqui ficar numa posição para vocês conseguirem enxergar. Olha só que bacana. Quanto mais forte fica o seu traço, né? Quanto mais forte fica a pressão, mais grossinha fica a pétala. Então, se você quer uma pétala mais fininha, você usa menos pressão. E se você quiser, você também pode usar ela ao contrário, com a pontinha para fora, que eu tava usando a pontinha para dentro, mas você pode usar também a pontinha para fora. Dessa maneira ela vai criar como se fosse uma florzinha, só que com a pontinha mais próxima de fora, do lado de fora e não do lado de dentro. Olha quanta ideia a gente viu com brush pen. E todas elas super fácil para você começar o seu treino aí na sua casa. Agora não tem mais desculpa para não fazer o seu letterning aí em casa. Eu vou inclusive acrescentar aqui uma washi tape, só para vocês verem o efeitinho do nosso post-it mega decorado. Olha só. Vou colocar aqui também. Ai, gente, olha só que fofinho. Não tem como a gente não gostar de brush pen. Ainda mais uma brush pen dessa qualidade. Gostaram?